boa noite novamente a todas e a todos. É muito bom receber vocês aqui hoje. Para quem não me conhece, me chamo Arlen Henriques, sou o fundador e atual coordenador geral do Fundo Positivo, um fundo nacional com sede em São Paulo, que financia projetos desempenhados por organizações da sociedade civil que trabalham no campo do HIV/AIDS. Um dos projetos que o fundo executa, porque, na realidade, o fundo é um fomentador de iniciativas, nós realizamos as ações através das organizações apoiadas, mas um dos projetos que o fundo executa diretamente é o projeto Saúde Positiva, que visa democratizar o acesso de informações no campo biomédico, informações baseadas nas ciências e atualizadas para lideranças de organizações da sociedade civil, trabalhando no campo do HIV/AIDS, pessoas vivendo com HIV/AIDS e profissionais de saúde e demais interessados. Temos realizado uma série de ferramentas de comunicação que ficam hospedadas em nosso hot site, dentro do site do Fundo Positivo, www.fundopositivo.org.br. São diversos podcasts mensais, vídeos informativos, cards e a veiculação de lives e seminários web, como este de hoje à noite. O seminário de hoje à noite trata de um tema bastante relevante para quem está na linha de frente, trabalhando no campo do HIV/AIDS, que é a questão do diagnóstico precoce versus diagnóstico tardio para pessoas vivendo com HIV/AIDS. Qual seria o impacto na vida de uma pessoa vivendo com HIV se, ao invés de receber um diagnóstico positivo, né, para o HIV, juntamente com o desenvolvimento de alguns sintomas, se ela soubesse dessa condição sem nenhum sintoma prévio? Né? Exatamente sobre esse tema que nós vamos tratar hoje à noite, com três ilustres convidadas que trabalham muito nesse campo. Já inicialmente agradecer o aceite do convite da doutora e das professoras aqui presentes. Nós vamos contar com 3 apresentações, em média de 15 minutos, e depois abrimos para perguntas, caso surjam. Tá? A primeira palestrante é a doutora Fabiana Bahia. Ela é doutora em Medicina e Saúde, médica infectologista, coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do SEDAP e preceptora de Infectologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, tudo em Salvador, ou seja, minha conterrânea, porque aqui estou também, em Salvador. Como falei, o Fundo Positivo ele é de São Paulo, mas vim passar essa quarentena que está se estendendo há quase mais de um ano. Não, há mais de um ano. Então, doutora Fabiana, Oi, prazer. Muito obrigado. A doutora Fabiana queria dar as boas-vindas e obrigado. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço imensamente o convite de estar participando desse evento. Sem dúvida, o assunto é de extrema relevância, porque muda completamente a sobrevida do paciente HIV positivo. Vou trazer uma aula ilustrativa, porque eu acho que é muito mais interessante a gente conversar depois sobre esse assunto, né? E a gente tentar estratégias para que isso não aconteça. Obrigada mesmo.
Obrigado também, doutora. Então, também iremos contar com a colaboração, a palestra da professora Kátia Bones Rocha, psicóloga e docente do programa de pós-graduação e do curso de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Ela coordena o grupo de pesquisa em Psicologia, Saúde e Comunidades em Porto Alegre. Boa noite, professora Kátia Bones. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite a todos e todas. Então, gostaria de agradecer muito o convite, né? Eu vou trazer também alguns resultados das pesquisas que a gente desenvolveu sobre a questão do teste rápido, do aconselhamento, e vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora, professora e doutora. Também hoje à noite teremos a colaboração com uma apresentação à professora Marli da Silva, enfermeira, especialista em saúde da família, docente do Centro Universitário Anhanguera, da AFIA e do Corém São Paulo. Boa noite, professora Marli da Silva. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar passando um pouquinho aí do nosso conhecimento. A minha experiência maior é aqui em São Paulo, no Centro de Referência e Treinamento HIV/AIDS, né, onde eu atuei bastante tempo como professora. Espero trazer aí algumas situações que possa enriquecer aí o conhecimento de vocês e a prática do dia a dia de vocês. Gratidão. Bom, eu já estou vendo aqui pessoas novas aqui participando da nossa rede de apoiados do Fundo Positivo. A Karim, do Igualdade Guaíba, aí do Rio Grande do Sul. A Rose, da Paraíba, do Cordel Vida. E eu peço a todas e todos presentes que possam ir deixando aqui no chat o nome e organização para ter aqui a lista de presença, tá? E novamente registro que esse seminário web será gravado e depois disponibilizado no hot site do Saúde Positiva e no nosso canal no YouTube. Bom, então, para iniciar o nosso seminário, convido a doutora Fabiana Bahia para começar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo, gente? Eu sou fraca nessa tecnologia. Consegui? Sim. Bom, então, eu vou falar sobre a avaliação inicial do paciente com diagnóstico de HIV/AIDS. Somente para ilustrar, eu trouxe aqui uma figura. Oi? Se a senhora quiser colocar ela na tela inteira, só é teclar aqui sim. Embaixo aqui. Claro. Pronto. Obrigada. Bom, então, para ilustrar, eu trouxe uma figura esquemática do vírus HIV, né, que foi descoberto e a sua nomenclatura e o seu caso a sua publicação, né, se deu em 1983. O primeiro caso no Brasil foi diagnosticado em São Paulo em 1982. Então, já vão aí quase 40 anos. E a gente sabe que a AIDS é a mais severa manifestação clínica causada pelo HIV. A gente conhece bem as vias de transmissão, sendo a principal dela sexual, sanguínea, vertical e ocupacional. E a doença tem um período assintomático, que é muito longo, uma média de 50% pode ficar assintomático por 10 anos, e isso, sem dúvida, impacta muito na transmissibilidade, né? As pessoas que são assintomáticas e não sabem que são HIV positivos, não são testados e
transam sem camisinha e contaminam outras pessoas. A gente sabe que a taxa de replicação do vírus é muito, muito superior à nossa capacidade de eliminação do vírus através da nossa resposta imune celular. E aí vem o desenvolvimento da AIDS com a diminuição da contagem de células CD4, deixando o nosso organismo susceptível a várias infecções oportunistas. Então, a AIDS é a síndrome definida pelo desenvolvimento de infecções oportunistas e neoplasias resultantes de progressiva imunodeficiência induzida pelo HIV. Aqui eu trouxe um histórico, o mais importante aqui que eu acho é em 1996, que foi promulgada a Lei 9313, em 13 de outubro de 1996, onde o nosso Sistema Único de Saúde definiu que a terapia antirretroviral seria disponibilizada pelo SUS, e foi quando também veio o advento da antigamente chamada de HAART, que é a terapia antirretroviral altamente ativa. Hoje a gente usa mais o termo de terapia combinada. E aqui do lado eu trago um gráfico que mostra como a terapia antirretroviral altamente ativa mudou completamente a mortalidade e a morbidade da população HIV positiva. Na cascata de cuidados do paciente com HIV/AIDS, a gente tem aqui os dados, é um pouquinho antigo, mas eu tenho certeza que a gente não avançou muito nisso. Então, nem todas as pessoas que têm HIV sabem que têm HIV. E aqui a gente tem que somente 50% delas, da nossa população brasileira, tem uma carga viral suprimida. E o objetivo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, justamente da meta da UNAIDS de 2020, que se passou o ano passado, foi o alcance da meta 90-90-90. Eu vou falar um pouquinho mais dela depois. Quanto aos testes diagnósticos, a gente sabe que o ELISA, o S-Blot, imunofluorescência, a carga viral, são testes diagnósticos, né, eficazes, né, de alta acessibilidade e especificidade. E hoje a gente tem testes rápidos, que fornece um diagnóstico rápido. A gente tem uma testagem em vários centros de testagem nacional, em muitas UPAs. Então, a gente tem um método diagnóstico que é simples e bastante efetivo, né? E acho que a gente precisa justamente investir em campanhas de testagem para que a gente possa alcançar o objetivo dessa aula principal, né, que é estimular, evitar o desenvolvimento tardio, o diagnóstico tardio da infecção pelo HIV. Eu trouxe aqui uma lista enorme das drogas antirretrovirais que já tivemos no passado e as que a gente tem hoje, não vou me ater a isso. E na abordagem inicial do paciente HIV positivo, a gente tem uma abordagem, a gente precisa ter uma abordagem muito ampla com esse paciente. Inicialmente, o acolhimento pré-teste, o acolhimento pós-teste, ele precisa realmente ser eficaz para que a gente possa vincular esse indivíduo a um serviço de saúde, porque isso, sem dúvida, vai ter um impacto na adesão à terapia antirretroviral. E o paciente que não tem uma adesão não vai conseguir o sucesso que a gente espera, né, com a terapia antirretroviral. Então, a gente faz uma abordagem muito ampla desse paciente, vai muito além do que um check-up, né? A gente precisa conversar sobre a história médica pregressa, a história familiar, o histórico de todas as doenças que esse paciente já teve no passado, a sua história reprodutiva, o seu desejo de ter filhos, a gente precisa falar dos parceiros sexuais, a gente precisa falar também de métodos contraceptivos. Dentro da história psicossocial, que também o acolhimento pós-teste, né, e a primeira consulta também tem que ter uma abordagem muito simples, uma abordagem acolhedora. A gente sempre pergunta assim, e como é que você está se sentindo com esse diagnóstico? Está com medo? Não tem medo? Está empolgado para começar o tratamento? Então, a gente precisa saber realmente do impacto daquela sorologia no estado emocional do paciente. E aí, analisar toda a rede de apoio desse indivíduo em relação a famílias, amigos, o seu nível de educação, porque infelizmente isso impacta na adesão ao tratamento,
se ele trabalha, como é que é a sua estrutura domiciliar, como é que ele se alimenta, quais são os seus hábitos de vida. Então, a abordagem realmente é muito complexa e precisa ser completa, de fato. E dentro da história familiar, a gente sempre pergunta também, né, de pai, mãe, tios, avós, sobre doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dislipidemia, neoplasias. Isso por quê? Porque além de todas as infecções oportunistas relacionadas à AIDS em si, a gente tem neoplasias e a gente tem doenças associadas ao estágio de imunodeficiência. Então, a gente tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doenças hepáticas, pulmonares, a gente tem várias outras doenças que são mais frequentes na população HIV positiva. Bom, nessa abordagem inicial, eu trouxe aqui uma lista de exames. Imagine, é tão complexo isso, porque às vezes o paciente chega assustado, né? Então a gente precisa fazer esse acolhimento, como eu já disse, e aí, de repente, a gente tem que entregar uma lista imensa de exames laboratoriais, exames complexos, porque não é exame de sangue, fezes e urina, como os pacientes estão acostumados a fazer, sorologias, exames que vai avaliar infecções no passado, o PPD, o raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, e são exames também que às vezes a gente não tem tanta facilidade na rede de encaminhar esse paciente. Então, essa abordagem, ela é bem complexa nesse sentido também, porque o paciente, ele realmente precisa fazer um check-up geral. O paciente assintomático, sem dúvida, é mais fácil. A gente vai fazer o mesmo check-up, mas perceba que o paciente sintomático, cá embaixo aqui no item, tem exames complementares de acordo com a sintomatologia apresentada. Então, é um paciente com febre, tosse, sudorese, perda de peso há um mês. Aí vai fazer toda aquela investigação de tuberculose. É um paciente que vem com hemiparesia e convulsiona. Eu vou ter que encaminhar esse paciente para uma tomografia. Um paciente com a diarreia crônica, que pode ser para um oportunista. Tem todo o screen de exames de fezes que a gente vai ter que pedir. Então, sem dúvida, no paciente sintomático, com suspeita de AIDS mesmo, infecção oportunista, definidora de AIDS, essa abordagem passa a ser muito mais complexa. Sem falar que muitas vezes a gente recebe no ambulatório pacientes graves, debilitados e que a gente precisa encaminhar imediatamente para internamento. Aqui eu trouxe uma tabelinha de como é que a gente faz esse segmento, com realização de hemograma, CD4, carga viral, a parte de bioquímica, urina. Então, inicialmente, a gente faz toda aquela abordagem. Em 30 dias, idealmente, a gente deve reavaliar esse paciente, 30, 40 dias, porque a terapia antirretroviral pode ter efeitos adversos. Graças a Deus, hoje não tem tantos, mas antigamente tinha muitos. Então, hoje em dia, a terapia antirretroviral é muito mais facilmente tolerada. Então, diarreia, vômito, dor abdominal, insônia, dor de cabeça. A gente via muito isso no passado, hoje a gente vê menos. E tem a questão também de hepatotoxicidade, disfunção renal, alterações no hemograma, que pode acontecer no início do tratamento, e a gente precisa fazer um segmento mais próximo desse paciente que está iniciando a terapia antirretroviral. Então, em relação a CD4 e carga viral, o CD4 já é definido pelo Ministério da Saúde, que a gente repete a cada 6 meses, mas aqui eu venho dizer que eu não concordo muito com essa política. Eu acho que muitas vezes a gente precisa de um CD4 mais precoce, a gente precisa otimizar profilaxias, às vezes a gente precisa diminuir a polifarmácia, e se a gente esperar os 6 meses, muita coisa acontece nesses 6 meses. Então, eu acho que em situações específicas, esse CD4 ele deveria ser individualizado a depender da situação clínica do doente. Aquele paciente que está estável, sem dúvida nenhuma, não há problema em fazer o exame de CD4 e CD8 a cada 6 meses, até que a gente alcance uma carga viral indetectável e o CD4 esteja acima de 350 células por milímetro cúbico. A carga viral, inicialmente, a gente deve fazer entre
4 a 8 semanas, né? Mais ou menos entre 1 e 2 meses, para a gente ver a resposta à terapia antirretroviral, e depois a gente vai fazendo a cada 4 a 6 meses, a depender da situação clínica do doente também. E aí, por aí vai. Quanto mais o paciente adere ao tratamento, melhor a clínica é visível, e a gente sempre tenta estimular. Não, se você tomar o seu remédio direitinho, a sua carga viral vai ficar zerada, os exames vão se passar mais, as consultas também. Então, no início, nos pacientes mais graves, a gente precisa ter esse segmento muito mais de perto, porque às vezes o paciente se perde, né? Tem tantas dificuldades nesse acompanhamento, que se no início a gente não tivesse retorno frequente e vincular o paciente realmente ao nosso serviço, a chance de abandono é muito grande. Outros exames que a gente faz também nessa abordagem é o PPD, o raio-x de tórax, o BAR nos pacientes sintomáticos respiratórios. A gente já tem a portaria do Ministério da Saúde que recomenda o tratamento de tuberculose latente. Isso realmente foi uma conduta muito acertada do Ministério da Saúde, porque a gente tem uma incidência de tuberculose imensa na nossa população. E é impressionante como essa população, essa co-infecção, essa combinação tuberculose e HIV não é uma combinação boa. A mortalidade dessa população é muito alta. Lá na enfermaria mesmo, no Hospital das Clínicas, a gente tem pacientes gravíssimos com tuberculose, e às vezes, a depender da sintomatologia apresentada, quando não é só tuberculose pulmonar ou tuberculose ganglionar, quando a doença tem um caráter mais disseminado, o paciente não vai bem, e a mortalidade é muito alta, infelizmente. Os pacientes com CD4 abaixo de 50 células precisam fazer uma fundoscopia para a gente afastar a presença de retinite por citomegalovírus. Isso também na rede a gente tem algumas dificuldades. A gente precisa fazer exames para avaliar co-infecções, e as mais frequentes a co-infecção com hepatite B, a tuberculose inicialmente, e em seguida hepatite B e C, que também não é uma combinação, são vírus que compartilham as mesmas vias de transmissão, e eles estão muito frequentemente coabitando o mesmo paciente. Então, a gente tem que fazer essa investigação. A gente sabe que a hepatite B crônica e a hepatite C crônica, no paciente HIV positivo, sem tratamento, tem uma incidência de cirrose muito maior do que no HIV negativo, e uma incidência de carcinoma hepatocelular também muito alta. E aí a gente tem que fazer o rastreamento de neoplasias como um todo, porque neoplasia de pulmão, ânus, orofaringe, fígado, pele, linfoma de Hodgkin, melanoma, todas essas neoplasias têm, infelizmente, uma incidência bem elevada na população HIV positiva. Paralelo a isso, a população vem envelhecendo, de fato, e aí vão surgir também todas as questões relacionadas ao envelhecimento. Hipertensão, diabetes, doenças neoplásicas em geral, que a gente precisa também estar bem atento nessa população. E que o HIV, quando ele não está bem controlado, ou quando ele é diagnosticado tardiamente, causa uma imunodeficiência tão importante que deixa realmente o paciente susceptível a várias neoplasias e a várias comorbidades. E essas comorbidades acontecem precocemente na população. Então, comorbidades que aconteceria na população com 60, 70 anos, a gente vê na população HIV positiva acontecendo com 40, 50 anos. Então, isso é a senescência da população HIV positiva, que precisa ser abordada também, e o diagnóstico tardio impacta bastante nisso. O objetivo da terapia antirretroviral, a gente sabe muito bem, reduzir a carga viral a limites indetectáveis nos testes disponíveis, retardar a progressão da imunodeficiência ou propiciar uma restauração imunológica, que isso a gente vê no nosso acompanhamento clínico através da contagem dos linfócitos T e CD4 positivo. E com isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do indivíduo HIV positivo. Aqui eu trouxe uns estudos, só para citar, onde houveram marcos, né, ao longo
desses 40 anos, mudança de paradigmas totalmente. Antigamente, a gente tratava os pacientes baseado no CD4 de 500, que ninguém sabia exatamente por que aquele número mágico de 500. Aí depois se achou que 500 era cedo demais. Aí depois a gente passou a tratar em pacientes que tinham CD4 abaixo de 350. E aí achou que também era tarde demais. Aí veio os estudos SMART e START, que mudaram completamente o nosso tratamento. E a partir desses estudos veio o conceito de testar e tratar. Tratar todo mundo HIV positivo, independente do CD4 da carga viral, e jamais interromper essa terapia antirretroviral. Bom, então aqui eu trouxe uma lista de doenças oportunistas e comorbidades que a gente vê muito na população HIV positiva. Tuberculose, sem dúvida, na nossa população é o carro-chefe em termos de co-infecção. É uma combinação que realmente tem uma mortalidade muito alta. A gente precisa diagnosticar precocemente o HIV e todo paciente HIV precisa fazer o screening de tuberculose. Todo paciente com tuberculose, o primeiro exame que a gente precisa fazer é o exame do HIV para ver se existe com a infecção. Pneumonia por pneumociste girovese, que é uma pneumonia gravíssima, que pode levar o paciente a óbito por insuficiência respiratória. Toxoplasmose cerebral, candidíase oroesofágica, retinite por citomegalovírus, micoses sistêmicas como histoplasmose, criptococo, são doenças realmente muito graves e com mortalidade altíssima. E dentro das neoplasias, a gente tem o sarcoma de Kaposi, câncer cervical e os linfomas, que são neoplasias definidoras de AIDS também. E dentro das comorbidades, eu já falei da doença renal crônica, da doença cardiovascular, dislipidemias, desmineralização óssea, co-infecções, lipodistrofia e a senescência da população HIV positiva, que também é um capítulo bem importante. Bom, aqui eu trouxe esse gráfico para mostrar justamente como a sobrevida do paciente mudou ao longo desses anos. Né? Antigamente, quando um paciente descobria que era HIV positivo, a gente não tinha terapia antirretroviral eficaz, a gente tratava as infecções oportunistas, os pacientes viam a óbito com 6 meses. Hoje em dia, esse cenário mudou completamente com a terapia antirretroviral, a gente vê que a sobrevida vai aumentando ao longo, né, desse tempo todo de evolução e de opções terapêuticas mais eficazes. E se você descobrir o HIV precocemente e fazer seu tratamento regular, hoje em dia a gente tem a possibilidade de ter a sobrevida igual da população HIV negativa e HIV positiva. Então, isso é um dado importantíssimo que diferencia realmente a pré-terapia antirretroviral e a terapia antirretroviral que a gente tem hoje. Sem falar que as medicações que a gente tem hoje disponíveis são medicações muito boas, muito potentes, muito seguras. Bom, então, rapidamente, para falar da meta 90-90-90, esperávamos que até 2020, né, que foi ontem, a gente tivesse mais de 90% da população que soubesse que tem HIV positiva, 90% da população em tratamento e 90% da população com carga viral indetectável. Infelizmente, a gente tem poucos modelos, né, de países e serviços que alcançaram essa meta. Infelizmente, a gente ainda está um pouquinho distante disso. Muito trabalho ainda precisa ser feito. Aqui também um dado muito interessante de estudos que foram feitos em clínicas de saúde sexual em Nova York, que o palestrante, um professor espetacular, que ele dizia realmente da importância dessas clínicas de saúde sexual. E aí, lá nesse estudo que eles fizeram, eles mostravam que uma pessoa entre 42 homens que faziam sexo com homens tinha um diagnóstico de HIV em 1 ano. Então, essa abordagem de saúde sexual diz respeito às outras ISTs, né, que também são com infecções importantes, como sífilis, clamídia e gonococo.
Então, quando a gente diagnostica um paciente com sífilis, clamídia e gonococo, a chance desse indivíduo desenvolver o HIV em um ano aumenta muito. Então, dentre os pacientes com diagnóstico de sífilis, entre 20 homens que fazem sexo com homens com diagnóstico de sífilis, em um ano, vai ter um diagnóstico de HIV. E entre 15 indivíduos homossexuais que têm clamídia ou gonococo, em um ano, terá infecção pelo HIV. Então, aqui a gente vê que a população que tem uma exposição de risco muito grande e a contaminação pelo vírus HIV, ela é muito frequente nessa população. Aqui está a nossa mandala de prevenção combinada, realmente ela é espetacular. A gente precisaria realmente abordar todos esses quadrinhos para que a gente realmente consiga diagnosticar precocemente, tratar precocemente e, com isso, diminuir a incidência da infecção pelo HIV na nossa população brasileira. E aqui eu não posso deixar de mostrar, né, o conceito de não detectável e não transmissível, que realmente é verdade. Um indivíduo com HIV negativo, muito dificilmente, com a carga viral detectável, não vai transmitir o HIV para o seu parceiro. Claro que isso não quer dizer que a pessoa deva transar sem camisinha. Então, indetectável, não transmissível, mas continue transando com camisinha. Obrigada, gente. Obrigado, doutora Fabiana Bahia, pela brilhante apresentação. Eu avancei um pouquinho no tempo, né? Ai, meu Deus. Tranquilo, estamos com tempo. Tá, muito obrigado. Então, estou vendo aqui que nosso grupo cresceu bastante. Estou vendo aqui a querida Silvia, do Movimento Nacional de Cidadãs Esportivas, o Márcio Vilar, do Grupo Pela Vida Rio de Janeiro, e tantos outros e outras queridas. Muito boa noite, novamente. Bom, agora eu gostaria de passar a fala, então, para a professora Fabiana. Não, Fabiana sou eu. Oh, desculpa, perdão. Desculpa. Para a professora Kátia. Isso. Então tá, boa noite, então, novamente a todos e todas. Vou abrir aqui a minha apresentação. Acho que vocês estão enxergando bem, tudo certo? Sim, tá ótimo. Então tá, então eu sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e coordeno um grupo de pesquisa chamado Psicologia, Saúde e Comunidades. Então, eu vou trazer alguns dados que a professora Fabiana já trouxe, então vou tentar passar por eles mais rapidamente. Mas então, quando a gente vai falar de diagnóstico precoce, né, ele tem o objetivo de diminuir a transmissão e vai afetar significativamente a mortalidade, assim como a professora Fabiana já destacou, né? No entanto, no Brasil, se a gente for olhar os dados da cascata, como a professora já apresentou, a gente vai enfrentar a realidade ainda do diagnóstico tardio do HIV, né? E frente a esse diagnóstico, a gente pode levantar uma série de hipóteses, uma série de questões, né, para pensar por que esse diagnóstico tardio continua acontecendo, né? O segmento clínico e a adesão ao tratamento com antirretrovirais, então, influenciam diretamente na sobrevida dos pacientes, e alguns guidelines vão dizer que começar de forma tardia a terapia antirretroviral resultaria na perda de 15 anos de expectativa de vida em média, né? Então, a cascata 90-90-90, né, quando a gente pensa a partir dessa nova linha da UNAIDS, do tratar, diagnosticar e tratar, a gente tem que pensar estratégias preventivas que são combinadas, né? Então, a gente passa de uma centralidade das estratégias preventivas centradas apenas em estratégias comportamentais, como, por exemplo, pode ser o uso do preservativo, né? Há outras estratégias também biomédicas,
como pode ser a utilização da PEP e da PrEP, né? E para pensar a prevenção combinada, a gente tem que pensar também em elementos estruturais, né? Como é que o Estado, os governos estão organizando, então, essa estratégia de acesso ao diagnóstico e ao tratamento, né? Eu também trouxe a questão da mandala de prevenção, então, nessa mesma linha, se amplia muito as possibilidades de tratamento e também de prevenção, né? Então, agora, no momento que a pessoa faz o diagnóstico e recebe um aconselhamento em relação a HIV/AIDS, existem várias estratégias que podem ser adotadas, né? A PEP, a PrEP, uma redução do tempo entre a realização de uma testagem e outra. Então, agora, para se pensar essas estratégias de prevenção, todos esses aspectos podem ser considerados. Eu trouxe aqui os dados também da cascata de 2016, então, que mostram essa defasagem não apenas no diagnóstico, né, quanto no acompanhamento regular, no início da terapia antirretroviral e também das pessoas que se encontram com cargas virais indetectáveis, né, que esse é um dos maiores desafios, eu imagino, para o enfrentamento da questão da pandemia no Brasil. Epidemia no Brasil. Então, o foco é dois, né, principais, que seriam o diagnóstico e o tratamento precoce. Quando a gente traz os dados da UNAIDS, a gente pensa numa estratégia, numa agenda internacional de enfrentamento, né, da epidemia, mas é muito importante a gente estar construindo uma agenda local. Então, como a gente, em termos de município, estado e país, se organiza para dar conta dessa demanda e de facilitar as estratégias de acesso das pessoas ao diagnóstico e ao tratamento. Entre as estratégias para ampliação do acesso, em alguns estados do Brasil, então, se fez uma organização do acesso à testagem, né? Focalizando as populações chaves, principalmente nos centros de testagem e aconselhamento, que seriam mais especializados no diagnóstico, e se começa a fazer também o teste rápido de HIV na atenção básica, em UPAs, em outros pontos da rede, né? Então, a gente fez algumas pesquisas sobre essa implementação. Em 2013, eu ganhei um edital do Ministério da Saúde para avaliar a questão da implementação do teste rápido de HIV nos centros de testagem e aconselhamento. Então, vou trazer alguns resultados. Em 2015, a gente recebeu o Universal CNPq para fazer a avaliação do processo de implantação da política de descentralização do teste rápido de HIV na atenção primária. Então, foi uma pesquisa que incluiu matriciadores, profissionais de atenção primária e usuários, né? Em 2016, a gente teve um financiamento da FAPERGS para avaliar os fatores associados à exposição a risco em homens que fazem sexo com homens, e eu vou trazer alguns resultados dessa pesquisa. Em 2021, agora a gente começou uma pesquisa sobre infecções sexualmente transmissíveis em mulheres que fazem sexo com mulheres e mulheres lésbicas. Então, a construção das nossas pesquisas para pensar essa problemática do acesso ao teste rápido, né? Ela conta sempre com a participação, então, de pesquisadores, de profissionais e gestores, e também de usuários e pessoas pertencentes aos movimentos sociais. Então, em relação ao acesso e teste rápido, a gente quis avaliar dois serviços. Então, esse artigo foi publicado em 2016. A gente avaliou um centro de testagem e aconselhamento que incluiu o teste rápido, então, para todos os usuários, e outro centro de testagem e aconselhamento que não incluiu, que seguiu com a testagem tradicional. Então, os resultados da nossa pesquisa mostram que o CTA, que incluiu o teste rápido como estratégia diagnóstica universal para todos os pacientes, ele aumentou significativamente o número de usuários que buscaram o serviço. A gente fez 12 meses antes, então comparou a média de testagem mensal, que no controle era 131 testes, e no caso no CTA que implementou era 82, e a gente observa um aumento muito grande no CTA, então, que implementou o teste universal para uma média de 228 testes mensais. Então,
se a gente vai analisar uma estratégia que está funcionando na melhoria do acesso, é a testagem rápida, a possibilidade da pessoa chegar no serviço e já sair com o resultado no mesmo momento. Além disso, esse estudo nos mostrou que houve um aumento das populações-chave testando nos CTAs e uma diminuição da população geral, né? Que talvez, no caso dessa pesquisa, ambas, tanto a parte quantitativa como qualitativa, foi realizado em Porto Alegre, e em Porto Alegre houve uma descentralização importante do teste rápido para atenção básica. Em relação aos pontos positivos, a gente fez uma pesquisa qualitativa com usuários e profissionais do teste rápido. Os participantes colocaram a diminuição de tempo de espera pelos resultados. Então, né, tu em 30 minutos faz o teste, já tem o resultado. Uma melhor resolutividade do atendimento, então, né, até pelo fato de tu fazer o pré e o pós-teste com o mesmo profissional, que não acontecia anteriormente, né. Muitas vezes tu acabava fazendo o pré-teste do HIV com um profissional e recolhendo o resultado com o outro, isso já faz com que tu tenha todo o vínculo do início ao fim com a mesma pessoa. E também a ampliação do horário de atendimentos no serviço com a questão do teste rápido, né? As limitações que são importantes, né? Uma crença sobre se o teste rápido de HIV era eficaz ou não, ou quanto ele era eficaz comparado com a testagem tradicional. Então, os participantes, os usuários, referiram que a estrutura física poderia ser melhor, assim, no sentido de garantir mais sigilo naquele processo de testagem, né? E enfatizavam a pouca publicidade do teste rápido, né? Que as pessoas não sabem muitas vezes que existe o teste rápido, quais serviços elas podem realizar o teste rápido, né? E também, às vezes, tem um número limitado de atendimentos no serviço por dia, o que dificulta o acesso, que às vezes tu chega e não tem como realizar o teste no mesmo momento. Outras barreiras, assim, de acesso ao teste que são importantes é a questão do conceito de risco, né? Que o conceito de risco para epidemiologia, né, e para estatística, enfim, é um conceito de probabilidade, ele não é um destino, né? Mas muitas vezes as pessoas, ao entenderem que não pertence ao grupo que poderia estar mais vulnerável ao HIV, acabam não buscando pela testagem, o que vulnerabiliza essas pessoas, né? Se observa ainda muitas narrativas de culpa em relação ao HIV e responsabilização, o que às vezes gera uma dificuldade pela busca do teste, né? As pessoas referem muito medo do estigma, principalmente na atenção básica, as nossas pesquisas com atenção básica indicam, as pessoas têm medo de ser identificadas na comunidade, né? Tem medo da questão do sigilo, né? Nas entrevistas com os usuários da atenção básica, que a gente fez um processo de descentralização, os usuários identificavam o risco como algo que está no outro, né? Então, as pessoas mais velhas identificavam que o risco estava nas pessoas mais jovens, as mulheres que o risco estava nos homens. Então, essa dificuldade de assumir a condição, né, de exposição, quando a gente tem relações sexuais sem preservativo, né? Na atenção básica surgiu muita questão do sigilo, da informação, dos prontuários, assim, e uma coisa bem interessante com os profissionais que a gente entrevistou da atenção básica, que a gente fazia toda a entrevista e os profissionais relatavam que, bom, atender HIV hoje é como outra doença crônica qualquer, né? Mas tinha uma pergunta final da entrevista que a gente perguntava se aquele profissional faria o teste rápido no bairro, né, na comunidade na qual ele reside. E esse era um momento super interessante da entrevista, que gerava um silêncio e muitas vezes o próprio profissional disse que não faria. Então, acho que isso, de alguma forma, aponta o estigma que ainda está associado à questão do diagnóstico e o tratamento do HIV, né? Os agentes comunitários de saúde também, muitas vezes, residem na mesma comunidade que as pessoas que realizam o teste na atenção básica, o que gerava
alguns questionamentos. Por outro lado, muitas vezes eram os agentes comunitários que fazem esse trabalho, né, de conversar com as pessoas e de alguma forma falar que se pode fazer o teste rápido, né, indicar, fazer esse trabalho de trazer o usuário para dentro do serviço. Então, aqui eu tenho alguns artigos que a gente publicou, né, sobre essa questão da narrativa de risco e culpa entre usuários de serviços especializados. A gente publicou um artigo específico sobre aconselhamento no contexto do teste rápido, né, porque muda um pouco a estratégia, os profissionais que realizam aconselhamento falando desse processo, né. Antes, tu preparava a pessoa para receber um diagnóstico que seria mais ou menos em 30 dias, né? Agora tu tem que ter tem que fazer um aconselhamento que considere que em 30 minutos essa pessoa já vai sair com essa resposta, né? Isso gera algumas questões e alguns desdobramentos psicológicos também desse momento e da forma de enfrentar esse diagnóstico. A gente tem um artigo sobre os agentes comunitários específicos, um artigo sobre aconselhamento na atenção básica à saúde. Então, foi super interessante os profissionais relatando, né, a diferença de tu dar um diagnóstico num serviço especializado, no qual a pessoa vai lá pensando que vai fazer o teste de HIV, ou tu na atenção básica coletar um CP e, enfim, ofertar o teste rápido, a pessoa fazer naquele momento e já ter um resultado positivo, né? É diferente o processo, né, de preparação e o processo com o qual a pessoa recebe aquela notícia, né? Também esse artigo que eu comentei antes, nessa pesquisa que a gente fez na atenção básica sobre estigma, essa coisa de botar o profissional também no papel do usuário acho que um exercício muito interessante, né? Então, se é uma doença crônica como qualquer outra, por que tu não faria o teste, né, na tua comunidade? Então, acho que são algumas questões que são importantes e acho que estão muito associadas às características da epidemia ainda no Brasil, né? Que não é só uma questão de saúde, mas tem muitas questões ainda morais ligadas à sexualidade que precisam ser faladas para facilitar o acesso. A gente também está fazendo uma plataforma digital agora específica, que é o Aconselho HSH, com o objetivo de otimizar o aconselhamento para homens que fazem sexo com homens e homens gays. Então, a ideia é uma plataforma que gera uma árvore de decisão. O usuário chega no serviço, a partir de um QR Code, responde um questionário e o aconselhador ou profissional da saúde recebe os principais tópicos que devem ser trabalhados naquele aconselhamento, né? E também algumas indicações específicas de quais daquelas estratégias preventivas da mandala poderiam ser mais adequadas para ser, de alguma forma, ofertada para aquele usuário naquele momento. Então, a gente estabelece um pouco uma árvore para ajudar numa melhor tomada de decisão, né, do profissional junto ao usuário. E a gente, como resultado das pesquisas, fez um vídeo falando do teste rápido. Deixa eu ver se acho que eu tenho que diminuir ele aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês. A gente fez 2 áudios visuais. O primeiro é dirigido para usuários, então, para incentivar a realização do teste rápido, e o segundo é para profissionais e gestores, que fala de todo o processo. Então, se alguém quer implementar o teste rápido em seu serviço, quais são as questões que são importantes de serem consideradas. Eu vou botar para vocês, então, o vídeo. Deixa eu ver se eu... Acho que vou ter que abrir o YouTube. Ah, não estou conseguindo clicar direto. Deixa eu ver. Cara, acho que eu vou ter que fazer um stop share, abrir e abrir de novo. Um minutinho. Uhum. Terminou, professora Kátia? Eu vou só apresentar um vídeo. Tá bom. Eu vou só compartilhar de novo, porque senão eu não vou conseguir, eu acho.
Você só me avisa se tá ok o som. Eu não estou ouvindo, professora. Não sei se os outros estão. Não tem som para mim. Não está conseguindo Também escutar? não escuto, não. Não. Ai, que pena, eu fiquei com essa dúvida. Ele tem legenda, mas ou igual eu posso passar o vídeo depois para vocês. Para quem tiver interesse, assim, que pena que não está dando para escutar. Mas a partir dos resultados de todas as pesquisas, a gente reuniu, então, os resultados em 2 áudios visuais, um dirigido a usuários, pensando quais são as principais dúvidas que as pessoas têm ao pensar em realizar o teste, quais são as barreiras, e posso colocar os 2 chats, no chat os 2 audiovisuais. E tem um audiovisual específico para profissionais e gestores. Certo? Então, eu passo os links, gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora Kátia. Muito obrigado, excelente contribuição. Então, a nossa última palestrante, para a gente abrir para o debate e perguntas, é a professora Marli. Com a palavra, a professora Marli. Boa noite, pessoal. Bom, sou enfermeira, sou professora universitária aqui em São Paulo. Eu vou pedir licença para ficar com a máscara, porque eu estou na universidade, daqui a pouco eu entro em aula, né? Então, como tem pessoas passando por aqui, eu vou ficar com a máscara, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, eu coloquei aqui, falar um pouquinho, né, sobre como atuar quando a pessoa tem o resultado positivo, e uma questão bem interessante aí que a professora Kátia trouxe, é a questão da gente, às vezes, não se colocar no lugar do outro, né, no lugar da empatia. Então, eu abro aqui com uma questão reflexiva. Você fez um teste para o HIV e tem o seguinte resultado, ele é positivo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque aí quando eu me coloco no lugar do outro, talvez fique um pouco mais facilitado de eu trabalhar essa questão com o outro, quando eu me sinto no lugar dele, né? Então, eu já fiz o teste e na hora de entrar para o resultado, para o aconselhamento, você treme, né? Você fala, ai, e agora? Qual será o resultado? Então, eu fico imaginando a pessoa que realmente está dentro da vulnerabilidade maior do que nós, como que ela enfrenta essa situação. Então, é uma questão, agora, o que eu faço diante dessa situação? Então, várias questões vão entrar aí para a pessoa, vários conflitos, vários desafios entrarão aí para a pessoa que recebe tal resultado. E não tem uma receita pronta, né? A questão, ela é muito individualizada. A doutora Fabiana falou da complexidade do diagnóstico, e a gente sabe da complexidade do indivíduo recebendo esse tipo de resultado. A doutora Fabiana também comentou que as coisas mudaram, né? Até trouxe um histórico aí da questão. Quando eu comecei a trabalhar com HIV, era como se nós dessemos para o paciente um atestado de óbito. Olha, você está morrendo. Era essa sensação que nós profissionais tínhamos e que o cliente também nos repassava. E isso, com o passar do tempo, isso foi mudando a cara, foi modificando muito, mas ainda não tem, em pleno século XXI, uma proposta de dizer para o cliente, olha, faça isso, faça aquilo. Realmente isso é uma questão muito particular, muito inerente a cada indivíduo. Então, cada um de nós, enquanto profissional, precisamos, em primeiro lugar, assistir essa pessoa de uma forma humanitária.
né? Então, ele é uma pessoa, e de que forma que eu vou fazer isso? Então, o que é humanizar? Quando a gente pega aí no dicionário Aurélio, o dicionário diz que humanizar é tornar humano. Então, a gente sempre vai pensar que não é como um computador que quebrou e eu vou trocar, ou como qualquer coisa que não está boa eu jogo fora. Então, realmente é pensar que não é um objeto, mas sim é uma pessoa humana que está ali e que eu preciso oferecer condição humana, ter uma ação, uma atitude condizente para com essa pessoa. O humanizar também é ser benévolo, né? Uma pessoa respeitar. Eu acho que uma palavra-chave da humanização é respeito ao outro, independente de como ele é, independente de quem seja, mas que eu realmente tenha o respeito por ele, atendendo de uma forma atenciosa. Esse é um ponto crucial do humanizar. E o humanizar é a questão... Opa, desculpa. Humanizar, até coloquei aqui bem em negrito, é um ato de prestar atenção naquele ser humano que é um ser humano único, é um ser humano único com as suas complexidades, sempre pensando nele de uma forma integral, de uma forma holística, e respeitando todas as dimensões que ele traz, né? A dimensão física, a dimensão social, a dimensão espiritual, considerando a história que ele traz para a gente, o contexto que ele traz, as suas individualidades. Esse é o primeiro ponto aí do atendimento humanitário ao cliente, pensando que ele não existe ninguém igual a ele. Nem que se ele for gêmeos, não, o outro não é igual. Então, ele é aquele ser realmente que eu tenho que vê-lo como um ser que não existe mais nada parecido. E uma das situações, né, quando é feito o teste, e esse teste é positivo, é que esse serviço que está fazendo esse teste tenha vinculação dessa pessoa com o segmento, porque senão não tem o porquê de fazer o teste e agora se vira, né? Então, esse serviço ele precisa ter esforços de vincular essa pessoa, o PV-HIV, a pessoa vivendo com HIV, para que ele comece esse segmento. Então, a pessoa que dá o resultado, o diagnóstico desse exame, ele precisa conhecer o fluxo da rede de atenção à saúde. Qual que é o fluxo de referência? Esse cliente recebeu a proposta aí de um teste positivo, para onde ele vai agora? Então, tem que estar muito em mente, antes de qualquer coisa, serviço, fazer um teste e já adequar para a referenciação do paciente. A pessoa que vive com HIV, ela só é considerada vinculada a um serviço de saúde quando ela for cadastrada nesse serviço, né? Então, o cadastro depende dela começar o seu tratamento ou que ela já faça a coleta do CD4 ou da carga viral. Aí sim eu digo, essa pessoa está vinculada ao tratamento, né? Ela já começou a sua vinculação no serviço de saúde que vai dar acompanhamento para esse caso. Como já foi dito, né, receber um teste de positividade coloca na pessoa com HIV grandes desafios, né, desafios que adentram toda a vida dessa pessoa, no aspecto pessoal, no aspecto social, no aspecto profissional. E como já foi dito anteriormente, o estigma, o preconceito e a discriminação ainda existe muito para essa pessoa. Então é preciso que a pessoa que dê esse diagnóstico, a pessoa que vai acompanhar essa situação, que ele dialogue com essa pessoa, né, para saber quais são as dúvidas, quais são as angústias e medos que esse cliente traz. Porque tudo isso vai aumentar a vulnerabilidade que ele já tem. Vulnerabilidade aumentada, dúvidas, angústias, medos, tensões, dificulta a adesão ao tratamento. Então, a professora Kátia foi muito certa quando ela disse: você faria o teste lá na unidade que você conhece? E aí? Então, esse cliente está com essa mesma situação. Né? Quem é você que está dando o resultado positivo? Para quem você vai contar? Quais as pessoas que estão sabendo agora do resultado? Então, tudo isso, essas angústias que passam por ele, dificulta sempre a adesão ao tratamento. E, com isso, compromete a qualidade de vida dele. Então, é preciso, nesse primeiro momento do diagnóstico positivo, realmente tirar as dúvidas. Principalmente frisando que no Brasil, como a doutora já falou, diagnóstico positivo, tratamento imediato.
Então, a pessoa precisa ter isso em mente e que isso tudo é gratuito, né? Que o SUS vai garantir para ele. Então, quando ele consegue entender isso, que é o primeiro angústia, e agora, como que eu vou tratar, que muitas pessoas nem imaginam o poder que o Brasil tem do tratamento, ele começa realmente já a pensar no tratamento. E quanto mais rápido, mais precoce for o tratamento e a adesão a ele, muito mais fácil terá de torná-lo indetectável. Como já foi falado, confidencialidade e sigilo. Isso tem que ser colocado para o cliente, para que ele entenda que isso não vai ser repassado para outras pessoas, que isso só vai ser repassado caso há necessidade de uma equipe multiprofissional para atendê-lo. Mas isso não será passado, por exemplo, para a família dele, para o companheiro dele, se não for permitido por ele próprio. Então, esse sigilo, a confidencialidade tem que ser esclarecida para esse cliente em primeiro plano. Esse cliente, quando ele vai para a referência do tratamento, de preferência, que ele já vá com data, horário marcado da primeira consulta e quem ele vai procurar no local. Porque o cliente, relatos, né, deles, que é assim, é como se agora, onde ele passasse, todo mundo soubesse que ele tem. Todo mundo está olhando torto, todo mundo já sabe. Então, essa questão até de como que eu vou entrar lá na recepção e falar, eu vou passar com o infectologista. Aí todo mundo já sabe que eu tenho HIV, então é importante que ele já tenha nesse local, né, olha, você vai em tal local, em tal hora, vai procurar tal pessoa, para que isso diminua o anseio dele ir para esse local. Lembrando que é garantido para todas as pessoas o tratamento, mesmo quando ele não tenha documentação ou não tenha o cadastro do SUS, o cartão SUS. Para esse caso, principalmente as pessoas em situação de rua, o aconselhável é que o cuidado já seja compartilhado com uma rede de assistência social, para que esses documentos já sejam vistos, para que ele consiga agora se tornar realmente um cidadão brasileiro, né? Mas antes disso, que ele já comece o acompanhamento para que ele não desista, porque às vezes qualquer empecilho para esse cliente já é uma forma de desistir da aderência ao tratamento. Então, não tem documento, perdeu tudo, o que eu faço? Eu moro na rua. Não, vamos te atendendo até que seja solucionado. O pós-diagnóstico. Então, muitas vezes a pessoa, ela criou já um vínculo com a pessoa que lhe deu o diagnóstico positivo, e essa pessoa, ela vai fazer um acompanhamento num outro local, numa referência. E ela acaba não tendo a mesma vinculação na referência que ela foi. Ela gostou do atendimento onde aconteceu o primeiro momento. Então, que esse momento, ele não acabe ali. Não é simplesmente dar o resultado de positividade do HIV e deixar o paciente na mão de outras pessoas, porque muitas vezes o vínculo criado não vai ser com a equipe multiprofissional que está atendendo esse cliente. A vinculação, muitas vezes, é com outras pessoas, como vocês que trabalham em ONG. Né? Então, a vinculação a gente vê muito forte, né? Aqui em São Paulo eu já trabalhei muito perto do pessoal de ONG, muitas vezes essa vinculação é muito mais perto de vocês do que da equipe multiprofissional. Então, que esse acompanhamento seja feito de perto, porque aí contribui para que ele assimile melhor e ressignifique essa nova condição de vida dele. Isso levando a melhor adesão do cuidado e do tratamento que vem pela frente. Algumas questões, né, aí para cuidar dessa pessoa que vive com HIV. Por exemplo, que ela tenha acesso a medicamento, que ela tenha acesso a exame, a insumo de prevenção. Há casos do cliente que ele está super pronto para começar o atendimento. Só que aí ele vai fazer algum exame, como a doutora Fabiana falou, não tem esse exame para ser feito. Isso desmotiva o cliente e ele acaba, agora eu não vou fazer mais. Né? Então, garantir essa garantia. Qual é a forma melhor dentro da rede de saúde de garantir todo o acesso para esse cliente? Sempre pensando em todos os aspectos da vida dele, né? Porque não é só ter um vírus, não é só a questão física, mas é toda a questão social, sexual e afetiva desse cliente que pode ser afetada. Tentar aí o máximo que puder promover atividades relacionadas a exercício físico, mudança na alimentação, dar atenção psicológica, se precisar até psiquiátrica para esse cliente, e principalmente a promoção da autoestima. Eu trouxe essa foto, que inclusive é de uma ONG, não sei nem se é de vocês da Positiva, onde
esse gatinho se olha no espelho e se vê um leão, né? Então, é isso que a gente tem que tentar passar para o nosso cliente, que ele, mesmo gatinho, que ele se sinta um leão, que ele se sinta protagonista da situação, né? Que ele tenha forças e que ele lute para que esse tratamento realmente seja eficaz. Para isso, muitas vezes, é preciso que a oferta de espaço onde ele possa dialogar com as pessoas, onde ele possa extravasar essa situação que ele traz, onde ele veja que ele não está sozinho nesse momento, que existem outras situações. Então, de preferência, ofertar, sim, espaços onde ele possa trazer o cotidiano dele, ouvir outras pessoas que estão com o mesmo caso, para que ele não se sinta realmente só diante dessa situação. Auxiliá-lo no enfrentamento do estigma e do preconceito. Então, a gente sabe que, com todo o avanço da ciência, com tudo que temos no Brasil, levando hoje o cliente a ficar indetectável e intransmissível, mesmo assim o estigma e o preconceito ainda é muito grande. Então, estamos aí, né, capazes de auxiliá-lo nesse enfrentamento. Fortalecer o protagonismo, né, como eu falei, é fundamental que ele participe do planejamento da ação da prevenção. Então, não é somente o profissional dizer para ele, faça isso, faça aquilo, agora você tem o vírus, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Para que realmente ele se sinta o ator da situação. É a vida dele que está em jogo. Então, ele participar, ele receber concepções de planejar ações, tanto do tratamento, do acompanhamento, como da prevenção, que ainda deverá continuar. A pesquisas mostram, a literatura mostra que quando essa pessoa se engaja na sua recuperação, ou melhor, na sua adesão ao tratamento, ela tem mais vontade, né? Ela tem mais vontade de viver. E a literatura traz, inclusive, alguns artigos, que essas pessoas engajadas, ela até muda a qualidade de vida dela. Então se eu não tinha uma boa alimentação, agora eu vou ter, para aumentar o meu sistema imunológico. Então se eu fazia isso, que não está sendo bom para mim, eu vou diminuir, ou eu vou parar, ou eu vou mudar. Então eu preciso engajar essa pessoa, que ela realmente seja atora da sua própria vida. E sempre lembrando, olha, se o tratamento for feito, a situação muda, né? Você pode ficar bem. Avaliar condições sociais e econômicas dessa pessoa. Qual é a motivação que ele tem para aderência ao cuidado e tratamento? Então, trabalhando no CRT, a gente via muito o quê? O cliente fala, eu quero me tratar, eu quero tomar medicação, eu quero passar em consulta, eu quero fazer tudo. Só que eu não tenho como, né? Eu moro longe da referência, eu moro na rua, eu não tenho nem onde guardar a medicação. É o que eles mais traziam para a gente. Então, eu preciso entender qual que é essa condição social, qual é a condição econômica que o cliente traz e como que nós podemos ajudá-lo. Então, é estar atento mesmo a todas as necessidades que ele traz. Então, histórico e contexto de vida, situação de trabalho, ambiente de família, o ambiente onde ele vive ao redor dele, da comunidade, qual é a moradia, isso se tiver moradia, quais são as limitações que levam a ele a ter uma alimentação ruim, se ele faz uso de substâncias psicoativas, quais são as próprias crenças, mitos e cultura que ele traz. E aí, cabe a nós negociar forma de adesão ao tratamento, né, para que ele realmente consiga fazer o tratamento. Então, aquela pessoa que diz, eu moro na rua, não tenho como manter a medicação comigo. Vamos arrumar uma forma, né, de onde essa medicação vai ficar. Então, não sei, vocês devem ter várias experiências, né? Minha experiência era, olha, onde que você vai todo dia? Eu vou no boteco, eu vou no bar da esquina. E a gente deixava a medicação no bar da esquina. Né? Eu lembro que a dona do bar ia procurar a pessoa na rua quando ele não ia tomar medicação. Ou seja, qual que é a melhor forma? A melhor forma talvez não seja a referência de deixar a medicação, mas seja uma UBS mais próxima. Mas o UBS mais próximo eu não vou porque as pessoas me conhecem. Então, qual que é a melhor forma de aderir a esse tratamento? Vinculando ele de uma forma individual. Informar também esse cliente, o cliente tem muito medo, né, de ficar a la Cazuza no fim da vida. Ele fala, eu não quero ficar feio, eu não quero ficar com a minha cara chupada, eu não quero ficar magro. Então, também mostrar para ele que o Brasil traz toda a questão de tratamento.
né? Não só para o vírus, não só para a diminuição do vírus, mas também para várias situações como a diminuir a lipodistrofia, né? Preenchimento facial, que hoje existe por dermatologista, até cirurgia plástica reparadora, se for necessário, enfim, mostrar para o cliente que ele vai ter todo um aparato de tratamento para o que for necessário. Trazer informações aí para o cliente numa questão de privacidade, que a gente já falou, né? Acho que essa parte eu já falei, né? De que o compartilhamento de informação do caso dele será só entre a equipe, muito restrito, nada vai ser passado, porque é o que eles mais têm medo. É o que a Kátia falou, é verdade, né? Então, a pessoa quer ficar o mais longe da casa dela possível. Então, é como se... eu estou entrando, só de entrar naquele ambiente, alguém vê, já vai falar que eu estou doente, então isso tem que ser muito ponderado. Esclarecer para essa pessoa qual a importância de avisar suas parcerias sexuais sobre a situação, né, que essas parcerias sexuais também sejam testadas, se for necessário diagnóstico, se for necessário tratamento também para as parcerias sexuais. A gente sabe que a adesão à terapia antirretroviral hoje é o que mais traz sucesso no tratamento, os benefícios são enormes, a gente sabe que reduziu, como a doutora trouxe o gráfico, reduziu significativamente tanto a doença como a mortalidade, melhorou a qualidade de vida da pessoa, hoje a pessoa consegue viver plenamente sua vida, e o melhor da história, né, é a supressão viral. Então, com a supressão viral, a gente sabe que retarda, evita a imunodeficiência e, que bom, né, que a ciência trouxe aí até a questão de se tornar intransmissível quando está indetectável com o vírus. A ação da adesão, ela tem que começar na fase de diagnóstico, então não vamos deixar ela estar positivo, vamos pensar no que fazer, não. Assim que entrega seu resultado para o cliente, já tem que começar a pensar na adesão dele, para que ele realmente tenha um vínculo e tenha suporte, para que realmente ele consiga ter um acompanhamento positivo desde o início do tratamento e que realmente consiga aderir a esse tratamento. Então, a qualidade da vinculação é o mais importante para esse cliente nesse momento. E essa vinculação, como eu falei, não necessariamente vai ser da equipe de saúde. Essa vinculação vai partir de quem ele mais confia, de quem é a referência dessa pessoa para a situação que ele se encontra nesse momento. E aí, essa vinculação com qualidade possibilita que ele entre realmente num cuidado contínuo. Eu trouxe aqui as etapas do cuidado contínuo, né, do Ministério da Saúde. Então, aqui, primeira coisa é o diagnóstico. O diagnóstico feito de positividade já começa, então, a vinculação com a sua primeira consulta. E já na primeira consulta, com os exames realizados, serão feitas demais consultas pré-terapia antirretroviral e o início da terapia antirretroviral com a conquista do segmento. Então, aqui, eu tenho a vinculação desde o momento do diagnóstico. Na primeira consulta e com a realização do TARV, eu consigo aderir esse cliente ao seu cuidado e, com isso, seguindo o acompanhamento, né, o tratamento, eu consigo que ele fique realmente em retenção e sendo acompanhado. Se por acaso acontecer dele perder o segmento, o serviço tem que fazer algo para revinculá-lo e trazê-lo de volta para as consultas e para a terapia antirretroviral. Se ele abandonar o TARV ou se de novo perder o segmento, novamente a gente tem que revinculá-lo. Como revinculá-lo? Também não tem receita de bolo, né? Vai depender de cada situação. Mas o importante é que seja feita a revinculação para que ele volte para o segmento e volte para a terapia antirretroviral. Cuidado, né? Cuidados que a gente tem que ter enquanto pessoas que estão muito à frente da pessoa que vive com HIV. Primeira questão é a gente ficar livre do juízo de valor, né? Não somos ninguém aí para estar julgando a pessoa. Então, independente se somos da saúde ou não, o juízo de valor diante do acontecimento, diante de um acompanhamento, ele tem que ser descartado.
suposições só de respaldo científico. Então, eu sei, assim, parabenizo a ação aí do Eduardo e de todos vocês, de trazer a educação permanente para o público que lida com as pessoas com HIV, porque não podemos ter suposições, porque numa dessas o cliente muitas vezes ele se aborrece, ele desanima, ele desmotiva e ele para o tratamento, né? Então realmente tem que ter um respaldo científico e, aliás, um respaldo científico muito atualizado do que acontece em relação ao HIV. Concentrar-se em aspectos reais, né? Tem muita gente que acaba viajando, né, como as pessoas dizem, porque não, o paciente não é isso, é aquilo. Não, o paciente é isso mesmo. Então, qual é a melhor forma de eu tratá-lo diante da situação real que ele traz, que não tem muitas vezes como mudar? Construir estratégias aí para o cliente, para incluir o parceiro, as parcerias sexuais. Isso já foi falado, mas vale a pena salientar que é importante, né, porque a gente precisa diminuir a cadeia de infecção, ou quem sabe um dia sejamos contemplados em quebrar a cadeia de infecção. Enquanto isso não acontece, enquanto isso a gente não consegue atingir a meta 90, 90, 90, mas ao menos que eu consiga diminuir essa cadeia de infecção que ainda é grande no Brasil. Fluxo diferenciado, né? A Kátia trouxe aí uma situação de que a pessoa não vai porque não tem tempo, não vai porque o horário não é digno para ela. Então, é necessário criar fluxo diferenciado para que ela tenha acesso ao serviço, que aí ela consegue ter horários alternativos para que ela realmente se cuide, né? Porque a gente ouve muito falar nisso, sim. Aí eu até gostaria de fazer o teste, mas só atende até tal horário e eu trabalho e não consigo ir. Eu gostaria de passar em consulta, mas é o horário do meu trabalho. Então, tentar aí ver fluxo diferenciado. Organizar reunião periódica, isso é super importante, como vocês têm feito. Essa reunião também tem que identificar soluções coletivas para a melhor questão do atendimento a cada cliente. Criar um canal de comunicação da pessoa que vive com HIV, que pode ser ouvidoria, pode ser os silos, né, com o Conselho Local de Saúde, caixinha de sugestão, enfim, achar um meio de contribuir para que essa pessoa se adeque, porque às vezes ela não quer falar para o profissional o que está acontecendo ali que ela não está gostando. Então, um canal de comunicação que ela possa se abrir sem ela sofrer represália, como ela acha, ou como pode sofrer represália mesmo. E aí, né, o que nós precisamos, de fato, com a colaboração da comunidade civil e profissional da saúde, realmente é ter esse sorriso aqui maravilhoso, onde o indetectável é o intransmissível. Então, precisamos que essas pessoas realmente fiquem detectáveis. Eu acredito que essa aula vai ser repassada para vocês, que eu já passei aí para a ONG, onde eu trago o meu e-mail e alguns sites de importância para a gente estudar e ficar cada vez mais atualizado, tanto do Ministério da Saúde, o Centro de Referência de ST-AIDS aqui de São Paulo, o DISC ST-AIDS e os boletins com indicadores epidemiológicos para a gente ficar um pouco mais atualizado. Algumas dicas, esse site do telelab.aids.gov, ele tem cursos totalmente gratuitos e com certificação. Então, fazer o curso do teste rápido, de coleta, de STs, do fluido oral. Então, dá para fazer vários cursos aqui pelo Telelab, que são bem interessantes. Eu já fiz alguns, então vale a dica, se você já conhece ou quem não conhece, para estar se atualizando aqui através desse site. Outra dica, aliás, 2 dicas, são 2 filmes, que é o The Normal Heart, de 2014, onde ele mostra o início da epidemia, não era nem pandemia na época, né, mas o início da epidemia, e o documentário Carta para Além dos Muros, que esse é mais atual, ele foi feito em 2019, e ele traz aí toda uma panorâmica do que era e do que está hoje as pessoas que vivem com HIV. Importante aí relembrar que nós somos educadores de saúde. E para isso a gente precisa combinar algumas situações, que é o conhecimento, que de novo parabenizo por vocês estarem se atualizando, mas também a gente precisa ter aptidão e atitude.
Então, são 3 situações aí que vale a pena para quem lida com a pessoa que vive com HIV. Então, esse dado aqui mostra que a gente tem que estar informado de várias situações de PEP, de PrEP, de testagem, de combate, sim, à luta contra a homofobia, a trazer para o cliente a defesa dos seus direitos, a ter o direito ao nome social, enfim, né, tudo que a gente precisa saber, além apenas só de saber sobre o HIV. Aqui as referências que eu usei e, né, acho que as 3 pensaram na mesma situação, que é a mandala de prevenir ainda é o melhor remédio através da maravilhosa prevenção combinada da mandala de prevenção do HIV. Gratidão a vocês, tentei correr o máximo, tá? Espero ter contribuído aí com as minhas palavras para que vocês se aperfeiçoem um pouco mais. Gratidão.